Começa agora, Your Power Podcast. Apresentação Dani Gonçalves. Este podcast tem o apoio de Celina Monteiro, especialista em micropigmentação em sobrancelhas e micropigmentação labial. Rua Vereador Adeodato Volpe 200, Loja 3, Capão Raso. Telefone 41984 88 5005. Dias Design de Interiores. Faz projetos de interiores, reestruturação de layouts, fachadas, visual merchandising. Telefone 41998 18 72 14. Estúdio de Bronzeamento Ana Blaze. Especialista em bronzeamento artificial em cama deitada ou em pé, e bronzeamento a jato. Endereço: Omar Raimundo Peixet 1386. Telefone: 41985 36 75 64. Duartes Bazar, loja de roupas novas e seminovas. Telefone: 41988 39 17 33. Mana Guria Bacana, trabalha com lingeries, semi-joias, óculos de sol e combo para noivas e madrinhas. Telefone: 41997 47 5301. Josi do Salão, cabeleireira, design em rena, depilação, pé e mão. Endereço: Paulo Alves de Bastos 274 Sítio Cercado. Telefone: 41996 87 33 18. Estúdio Tailevix. Designer, educadora, maquiadora profissional e trabalha com limpeza de pele e dermaplaning. Endereço: Rua dos Pioneiros 1101, Sítio Cercado. Telefone: 41987 08 53 38. MW Beauty, um estúdio referência e especializado em extensão de cílios, micropigmentação de sobrancelhas e lábios e bronzeamento artificial. Endereço: Rua Nunes Machado 1425, Rebouças. Telefone: 41 99729 9724. PHD Esportes. Musculação, aulas de dança, boxe e Muay Thai, Jiu-Jitsu, MMA Kids Pilates. Ficamos na Rua Coronel Luiz José dos Santos 2869, bairro Xaxim. Contatos: 41 3276 0002 98733 3383. PHD Esportes, patrocinadora oficial do podcast Your Power. Your Power Podcast, trazendo informação com emoção. Oi, gente, tudo bem com vocês? Olha, uma alegria muito grande poder estar aqui em mais um episódio do nosso Your Power. E eu já quero agradecer vocês por toda a audiência, por sempre estarem aqui. E óbvio que eu já vou pedir para vocês, olha, encaminharem esse nosso programa com mais 5, 6, 10, 20 pessoas, porque hoje nós estamos com um assunto incrível. Eu já quero agradecer a Tainá Levix, o estúdio Tailevix, por estar aqui, ó, cuidando de mim, fazendo minha maquiagem. Também a Karen Lameda, que cuida das minhas unhas. A Dilson Queiroga, que cuida do meu cabelo. Também as irmãs Gear Friends, por estar me vestindo hoje. Gente, PHD Spots, a patrocinadora oficial aqui do Your Power Podcast. Você que está buscando aí cuidar da sua saúde, se inscreva na PHD, a melhor academia que tem aqui em Curitiba. Gente, nós estamos hoje com 2 atrações incríveis. Eu já vou chegar ali e vou falar um pouquinho delas para vocês. Mas antes eu gostaria de pedir para você que ainda não se inscreveu no nosso canal aqui do YouTube, se inscreva, ative as notificações, tá? Para que vocês não percam nada. Your Power Podcast. As redes sociais, para quem não segue também, o Instagram tá lá, Dani Your Power, e as demais redes, Your Power Podcast. Siga lá em todas as redes. O nosso estúdio ACVideo, para você que também não segue, siga também. É só você clicar ali no sininho, se inscreva, ative as notificações. Ali Vidimontas e Tabata. Gente, um prazer incrível estar com vocês aqui. Cofundadora, né, da ONG Beleza Escondida, psicóloga Tabata Veloso, Ali Vidimontas. Um prazer muito grande vocês terem atendido aí esse convite. E vocês que não sabem, gente, isso aqui é a parte 2, tá? E a gente já vai contar um pouquinho mais sobre isso. Mas primeiro, meninas, se apresentem aí. Ali. Oi, ponto aqui de novo. Obrigada pelo convite. Sou Alessandra Vidimontas, cofundadora da Beleza Escondida,
uma organização social que atua na redução da violência contra a mulher. E ela faz isso de diversas formas, e as duas principais são o acolhimento de mulheres em situação de violência junto com seus filhos em casas protetivas e também o encaminhamento, a preparação destas mulheres para o mercado de trabalho, para que elas alcancem autonomia financeira e consigam aí ressignificar suas histórias e recomeçar. Então, eu tenho uma atuação que é dentro das casas protetivas, coordenando os serviços, mas também, né, pensando em projetos de desenvolvimento para as mulheres. Então, é uma alegria estar aqui novamente com você e eu tenho certeza que vai ser um tempo muito produtivo. Obrigada, Dani. Com certeza. Tabata Veloso, psicóloga, mas essa parte agora quem vai contar para esse público é você. Tá contigo. Olá, Dani. É uma satisfação muito grande estar aqui. Muito obrigada, Alessandra, pelo convite. Eu sou psicóloga já há 20 anos de formada, sou especialista em terapia de casal, terapia de família, sou mestre em psicologia criminal e forense, né? Tenho uma experiência aí no estado do Pará, trabalhando com vítimas de violência doméstica, mulheres e crianças, na delegacia, fazendo esse primeiro atendimento, esse acolhimento também dessas mulheres, e encaminhando, assim, um serviço muito parecido com a Casa da Mulher Brasileira, né, uma instituição estadual já pioneira nesse serviço, que atuava já nessa situação antes mesmo da Lei Maria da Penha, né? Então, a gente faz esse atendimento no sul do Pará, um estado que era um estado de dimensões continentais, fazendo ali todo o atendimento aos municípios da região do sul do Pará, da cidade de Marabá. E hoje estou junto aqui com a Alessandra, na Beleza Escondida, também trabalhando com essas mulheres no projeto Casulo, preparando elas para a reinserção social, para enfrentar essa vida de cabeça erguida. Você estava no Pará até quando? Você veio para cá? Eu fiquei 10 anos lá, mas eu sou daqui. Então, me formei aqui, fiz faculdade aqui. Só né? foi lá emprestado. Fui lá emprestada, fiquei 10 anos lá. Aprendi muito com eles, né? É uma cultura completamente diferente. Eu costumo dizer que é outro país. Né? E nessa questão da violência, principalmente sexual, lá eles realmente estamos disparados lá em cima. Essa questão prática é ruim a gente falar disso, mas a gente precisa trabalhar, né? Foram notícias que ficaram notórias, a questão da Ilha do Marajó, as balseiras, né? Então, é um estado que tem muito conteúdo. A gente já vai aproveitar até e fazer essa comparação, né? A gente pode até comparar como que funciona o índice para lá e aqui. Gente, a Alessandra, ela teve esses tempos atrás conosco, relatando a história dela, contando coisas que ela passou na vida dela também, os índices, né, de abuso que ela visualizou em todo esse tempo. Inclusive, ela contou a história do livro dela. Porém, o nosso tempo era um pouco curto, né? É curto para um assunto tão complexo. Então, hoje ela voltou aqui, juntamente com a psicóloga, e hoje nós vamos abordar assuntos necessários. E eu já quero aproveitar, psicóloga Tabata, e já gostaria de perguntar, juntamente com a Ali, você consegue hoje dizer para esse público que muitas vezes não sabe diferir o que seria abuso, o que seria violência? Vamos já começar, né? Diferenciando um do outro, quais as diferenças, se você puder relatar para a gente. A gente precisa primeiro falar sobre violência, né? O que é uma violência? É tudo que vem violar a integridade daquela pessoa, física, emocional ou sexual, né? Isso vai ser uma violência. Você infringiu, você impôs algo sem o consentimento daquela pessoa, isso é uma violência. O que a gente percebe que muitas pessoas pensam, que a violência é só a violência física, né? E o abuso normalmente é usado na questão sexual, né? A violência física, a violência sexual, o abuso, a violência psicológica, a ameaça, o stalking, que agora está muito aí acontecendo, tudo isso é violência. Então, a gente precisa mesmo situar. Tudo isso é violência. A partir do momento que você infringiu a integridade, o espaço do outro, sem o consentimento do outro, você já está violando, está fazendo uma violação. Inclusive, violar os direitos de uma mulher também é crime. Não deixar com que ela tenha escolha própria, se ela quer engravidar, se ela quer trabalhar fora de casa ou não, se ela quer estudar. Isso também é violência. Inclusive, assim, é bem interessante, até mesmo, não só para quem está sofrendo, mas para muitas pessoas entenderem, né, o seu papel e o seu limite. Porque, às vezes, a pessoa ela não é má,
mas às vezes ela pode estar também violando Exatamente. algo por ela não saber o limite. Exatamente. Então, assim, o assunto de hoje ele vai servir para muita gente, né, despertar, entender. Perceber. Porque uma das coisas que mantém muitas mulheres na violência, no ciclo, é não ter consciência. Não tomar consciência que está vivendo uma violência, né? Então, a gente vai falar do relacionamento abusivo, que é muito falado. O que é um relacionamento abusivo? Um relacionamento onde uma das partes não respeita o espaço do outro. Impõe, maltrata, desqualifica reiteradamente. Não é uma vez só, tipo uma briga e você vai lá e perde o limite. Não, é várias vezes, reiteradamente. Isso a gente vai chamar de relacionamento abusivo. Mas também é uma violência. Né? Então, são vários nomes que a gente precisa situar, porque às vezes a gente utiliza de maneira equivocada, e isso também é uma maneira de manter essa mulher lá, calada e em silêncio. Eu ouvi muitas mulheres, nessa minha experiência, trabalhando com elas, onde elas vieram para denunciar a violência física, e no discurso dela, elas falaram, opa, mas eu também sofria violência sexual, e elas nem percebiam. Porque tem aquela ideia de que a violência sexual ela não acontece entre casados. Exatamente. E né? também acontece entre casados. Quando não há consentimento, ou como nós conversamos no episódio anterior, né? Quando ela diz não, ou quando ela coloca um limite, e esse limite não é respeitado. Isso já é um abuso, isso já é uma violência. O fato dela ter se posicionado, como, por exemplo, não quero ter relação sexual hoje, e ela não ser respeitada e forçada ou manipulada a ter, ou constrangida a... porque o outro parceiro deseja ter. É o chamado estupro marital hoje. Estupro, né? Não é importunação sexual, é estupro. Mas muitas mulheres não sabem. Né? Agora, esses outros termos que a gente vai falar, que eles trazem também, é da área jurídica. Sim. Aí vem os advogados com esses termos. Vem o termo de importunação sexual. O que é importunação? Em 2018 virou lei. Que é aquele caso do rapaz que estava se masturbando no ônibus e ejaculou na mulher. Até ali, não era crime aquilo. Não era crime. Né? Então, ela podia denunciar, todo mundo mobilizou, o pessoal que estava com ela no ônibus, mas ela não tinha o que denunciar porque não tinha crime. Então, a partir dali, tem. Então, aquele tipo de violação é chamado importunação, virou um crime. Eu já vou até aproveitar essa tua deixa para falar, por mais que não haja, né, uma lei sobre algo, a importância das pessoas se posicionarem é por isso. Sim. Porque quando alguém toma coragem de se posicionar, como esse caso, foi criada uma lei. Exato. Se a pessoa não tivesse se posicionado, não teria essa lei, quantas pessoas continuariam sofrendo em transportes públicos, né? Por isso que a violência doméstica é uma luta de todos. Não só das mulheres, não só dos movimentos feministas, é da sociedade como um todo. Eu posso aproveitar, porque foi muito curioso, eu não sabia que a Tabata traria exatamente esse exemplo, e talvez, abrindo um espaço aqui para algo que a gente queria falar, na semana passada eu estava conversando com 2 homens que criaram um projeto que é de prevenção e proteção a mulheres vítimas de violência, e um dos idealizadores desse projeto citou exatamente esse exemplo, que a esposa dele sofreu dentro de um ônibus, uma situação exatamente assim, e ele ficou abismado, ele disse, como assim? Isso não pode acontecer, isso é uma violência. Então, a partir da situação que a esposa dele viveu, ele começou a fazer uma investigação na própria família e ver que a mãe dele também tinha sofrido violência, a avó também, a esposa, e ele tem uma filha. E ele despertou para esse assunto e começou a se posicionar de alguma maneira a partir de uma experiência como essa. Exato. Então, até para quem está nos ouvindo, né, homens e mulheres que nos escutam, esse assunto importante que seja debatido e pensado por todos, inclusive e principalmente pelos homens, para terem consciência e poderem ser voz também para fazer com que esses índices diminuam. Né? É sobre isso, né? A partir do momento que alguém se posiciona e tem voz para falar algo, ela não está só salvando a vida dela, como de milhares outras pessoas que já estão ali e outras que ainda estão por vir, né? A gente não pode aceitar, não deve aceitar. E a sociedade toda tem que estar junto, apoiando. Porque enquanto a gente aceita, a gente silencia. Está no passado, aquela época que achava que mulher tinha que obedecer o homem, e se não obedecesse, ela podia apanhar. Vinha escrito até em revistas. E hoje não é mais assim, né? Então, continuando lá, tem outros termos. Estupro, tem incesto, tem violação sexual mediante fraude. Você pode e já tem dar assédio um sexual, spoiler do né? que seria incesto? Incesto é a conjunção carnal, que eles chamam. Conjunção carnal é quando tem penetração. Sim. Conjunção carnal entre pessoas com relação de sangue. Então, irmãos,
pai, filho, tá? Tem uma relação de sangue, é chamado incesto. Estupro é toda conjunção carnal com força ou com uma violação, sem o consentimento do outro. Importunação é só os atos libidinosos sem a conjunção carnal. E a mediante fraude é quando tem conjunção carnal, não tem violência, mas você usou de fraude, você ameaçou por alguma coisa, você disse que ela ia ganhar aquilo se ela transasse com ele. E o assédio sexual é aquilo que acontece em relação hierárquica dentro do trabalho. Tudo isso é considerado crime. E muitas mulheres não sabem. Exatamente. Tudo isso tem pena, tudo isso pode ir preso, só que primeiro ela precisa denunciar. Ela precisa fazer a apresentação, ela precisa representar. Então, são passos aí que a gente vai vendo da violência. Primeiro, ela tem que tomar consciência, depois ela tem que entender que ela é vítima. Assédio, que muitas pessoas não sabem isso, principalmente hoje, né, com uma mídia tão exposta, e hoje todo mundo tem acesso à internet. Uma pessoa que ela recebe foto importunas, né, nudes, e isso também já é considerado... Sim, isso é violência sexual também. Isso também é violência sexual. Se você está mandando imagens para alguém e aquela pessoa não está querendo receber, e se for para alguém menor de 14 anos, isso é estupro de vulnerável. A pena é maior ainda. Então, as pessoas pensam que essa palavra estupro, violência sexual, é só conjunção carnal. Não. O abuso sexual, ele envolve muitas coisas. O fato de alguma criança estar ouvindo os pais transando no mesmo quarto, tendo relação, também pode ser considerado. Você está estimulando já de alguma forma. Exato. São coisas que a gente precisa cuidar. A erotização precoce também, que acontece em situações como essa, ou até de exposições em mídias televisivas ou internet, essa exposição a menores de idade, a adolescentes. A sexualização precoce também é um tipo de violência contra a criança e adolescente. Olha, que é muito comum. Ali e Tabata, tem muitas pessoas, eu posso dizer muitas, que não têm a mínima ideia disso. Tem. Eu escuto muitas mulheres que elas relatam, poxa, eu estava trabalhando, daqui a pouco eu recebi uma foto lá no Instagram, tal, quando eu fui abrir, né, era um nudes, isso, nossa, aquilo me deixou totalmente... Gente, isso aí é caso de ser denunciado. Sim, cabe denúncia sim, elas procurem a DEAN, Delegacia da Mulher, e façam a denúncia. Até porque, assim, né, se uma pessoa ela faz esse tipo de ato, o que ela não vem a fazer depois? Aí a importância de você se posicionar. Exato. Tabata, continua relatando. E aí a gente tem que fechar o ciclo dentro da violência doméstica. O que é violência doméstica? Aquela que acontece dentro de casa ou dentro de uma relação de comum acordo. Tá? Às vezes não tem um laço de matrimônio, mas está dentro da sua casa. Essa é a violência doméstica descrita na Lei Maria da Penha, e ela traz 5 tipos. A violência física, que é aquela que é a violação da integridade física, a agressão física, aquela que deixa marcas. A violência psicológica, que hoje, na prática, elas conseguem fazer a denúncia mais quando tem uma ameaça, então elas têm que trazer a prova no celular que ela está sendo ameaçada de morte. A violência sexual, que é essa que a gente já falou, né? Todas essas são consideradas violência sexual. E tem a violência moral, que é aquela onde você vai falar mal daquela pessoa, vai desqualificar o nome daquela pessoa ou para ela ou para os outros, longe dela, tá? Isso é violência moral. E tudo isso ela pode vir fazer denúncia. E tem a patrimonial, que é aquela onde o companheiro ou alguém de dentro de casa vai se apossar dos documentos dela, dos pertences dela, dos utensílios de trabalho dela, tá? Dificultando a vida dela. Isso está acontecendo, ela pode ir direto na delegacia, a polícia civil mesmo vai até a casa lá e já tira os pertences dela. Isso é um direito dela. Eu tenho uma pergunta. Por exemplo, quando você falou de ameaças, e nem sempre a ameaça de morte acontece, mas vou dar exemplo de 2 frases que eu ouvi em determinado momento da minha vida, que foi, vou acabar com a sua vida e vou te mostrar que o mundo não é cor-de-rosa como você imagina. Então, eu lembro que ali eu tive um frio na barriga e pensei, o que significa acabar com a minha vida? Será que é o que eu estou pensando? Né? Então, ele não disse, eu vou te matar. Ele disse, eu vou acabar com você. E aí, na época, eu não tinha tanto conhecimento. Eu estava, como eu conto no livro, né? Eu estava começando a entender o que era tudo isso e eu não fiz a denúncia, nem boletim de ocorrência, nem medida. Eu aprendi que eu tinha que colocar os limites e dizer não e manter essa mesma mensagem. Não, fechar todas as portas. E, lógico, né? Se ele continuasse desrespeitando esse espaço, eu teria que fazer outras coisas. Mas
nem sempre é eu vou te matar. O que eu ouvi já era uma grande violência, já era uma ameaça contra a minha integridade física, mesmo que parecesse meio subjetivo ou meio aberto demais. Então, eu já poderia ter considerado isso, né, como uma ameaça. Mas na época você não tinha esse entendimento. Não, e também, né, tinha uma questão emocional. Eu não estava preparada para ouvir isso da pessoa, como eu digo, né? É muito mais difícil esse tipo de violência porque não é de um estranho. É do amor da sua vida. Então, na hora que você recebe essa violência, você fala, ué, por quê? O que eu fiz para merecer isso? Mas ele dizia que me amava e agora ele está dizendo que vai me matar? Como assim? Então, você fica meio em choque. E por isso, né, uma questão da dificuldade de sair ou de compreender que você estava vivendo a violência. Então, a gente costuma dizer na BE que o primeiro pilar é informação. É conhecimento, informação. Depois disso, você precisa saber quais passos você precisa dar. Mas se você não reconhece que aquilo é violência, você não faz nada. Você só se sente mal, que eu disse, né? Alguma coisa aqui te diz, tem algo errado. Eu estou sofrendo, alguma coisa não está certa, né? Você sente, mas nem sempre consegue entender e agir depois disso. Eu já vou até aproveitar em cima disso que você passou, eu já vou até relatar algo que eu também passei, porque assim as pessoas vão se identificando, né? O que acontece? Você se sentiu em algum momento que você era culpada por ele estar falando que ia acabar com a tua vida? Ou seja, nossa, será que eu fiz alguma coisa para ele estar falando isso? Você tentou consertar? E daí depois eu já vou entrar também com algo que aconteceu comigo, que assim as pessoas se identificam. Eu tentei consertar várias vezes, porque eu era manipulada sem saber. Então, em alguns momentos, eu não me culpava, mas eu me sentia imatura. Como se eu não soubesse conduzir um relacionamento, como se eu tivesse, de alguma forma, provocando aquela desestabilização no relacionamento. E depois eu tentava consertar, porque eu queria que a relação desse certo, e eu achava, Mulher Maravilha, né? Acha que vai conseguir fazer algo para modificar o pensamento. Nós fomos criadas para isso, para ser a cabeça da casa. Para ser aquela que direciona o casamento, o relacionamento. E isso não é verdade. Exatamente. Na prática, isso não acontece. E nós já vamos até em cima disso, né? Ela relatando, eu já vou relatar como psicóloga, você já fala isso, e depois é importante as pessoas também entenderem quando é um relacionamento saudável, porque problemas todos os casais, digamos, têm. Sim. Só que existem situações que realmente vale a pena você lutar, que é o caso, né? Não, tá com um problema aqui, então vamos se ajustar, vamos lutar. Só que tem muitas pessoas tentando ajustar o inajustável, gente. Exato. Né? E aí que tá a situação de você virar a chave. Ali, já vou até aproveitar essa questão que ele falou, teu ex, né, comentou que ia acabar com a tua vida e isso te deixou desconfortável. Eu cheguei a viver um relacionamento assim também, e era uma pessoa que me ameaçava muito. E sempre quando eu tentava tomar um posicionamento, acho que eles têm aquele alarme, né, que eles veem que a gente está começando a ver que alguma coisa não está certo, é onde eles entram, né, com as manipulações. E quando eu começava a falar, gente, não tá legal, eu tentava agir, aí vinha aqui, se não for comigo, você não vai ser feliz com ninguém. Olha só para você, se olha no espelho, você é feia, você é gorda, você é isso, você é aquilo. Olha só para essa tua cara, olha só para o teu cabelo, olha só para tua roupa. E começava aquilo. E o que eu acho engraçado nisso tudo é que a manipulação dessas pessoas, né, que isso é uma violência, só que eles manipulam de um jeito que a gente começa a enxergar aquilo que eles falam. Eu lembro muito bem... Sim, isso acontece. Psicóloga, Tabata e Alessandra, que eu começava a olhar no espelho e eu começava a me ver gorda. E eu sempre fui magrinha, eu falava, nossa, eu preciso emagrecer. Nossa, minha cara tá torta. Nossa, que cabelo feio. E eu começava, e quanto mais ele falava, mais eu me diminuía, mais eu me sentia É como se colocasse feio. O dedo na ferida e abrisse. Exatamente. Eu saía na rua, se alguém olhava, eu falava, nossa, realmente estou... Nossa, devo estar gorda mesmo. Eu já escutei de mulheres vindo pedir ajuda e falar assim, doutora, o meu pensamento é meu mesmo. O que eu penso vem da minha cabeça, me diga, porque eu já desconfio de mim, eu não acredito mais em mim. Esse é o famoso gaslighting? Que Isso, ele é o gaslighting. te leva a duvidar da sua sanidade mental. Exato. Repete o nome? Gaslighting. Olha só. Que é quando alguém tenta... Ele faz de propósito para você se sentir... Louca. Assim. Você que... Inclusive, teve um caso de uma amiga minha que o esposo fazia muito isso com ela.
convenceu a família inteira de que ela tinha que fazer terapia. Ela foi pra terapia, de tanto eles dizerem que ela tava enlouquecendo, que ela tava fora de si, que ela era bipolar. Ela foi pra terapia e que bom que foi, porque aí, enquanto ela relatava o que ela estava vivendo, o psicólogo disse pra ela, você está vivendo violência. E a partir disso, ela conseguiu buscar ajuda e teve que romper o casamento, mas ela não percebeu. Era ele, a sogra e o sogro convencendo que ela tinha problema de saúde mental e pagaram um psicólogo pra ela. Manipulação em grupo aí. O que acontece? Inclusive, Tabata, você já vai relatar sobre isso também. Para quem está passando por isso, se despertar, ou se algum dia alguém for passar, já vai lembrar até mesmo desse nosso programa. Aconteceu muito isso comigo, e quando eu tentava agir, eu começava a lembrar disso. E o meu ex, ele relatava exatamente isso. Você está ficando louca, você precisa de um psicólogo, você precisa de tratamento, você é louca, né? É só eu para te aguentar, é só eu para te aguentar. E daí eu ficava assim, meu Deus, mas eu não faço nada, eu não sei ajudar, eu não sei... Aí eu falava, nossa, realmente, eu tô louca. Que tipo de mulher sabe? eu sou? E quanto mais eles percebiam que estava ganhando espaço, Mais eles fazem. Isso é violência psicológica. Mais eles faziam. É assim que começa. Então, assim, eu passei por isso, então a gente já vai já aproveitar esse ensejo, a deixa da Ali, e com a conjunção da minha palavra. E existem muitas mulheres que passam hoje por isso, que elas estão começando a... Opa, esse relacionamento não tá legal. Quando você fica, não tá mais legal, não tô gostando. Quando o homem, né, ou pode ser a mulher também, Sim. né, percebe isso, começa a manipulação na cabeça do outro, aí entra... Fala o nome de novo? Gaslighting. Gaslight, e a pessoa começa a realmente acreditar que a fala do outro é verdade. Tabata, nesse caso, isso é considerado violência. Violência E psicológica. quem está passando por isso, qual medida a pessoa deve tomar? Já foi relatado, isso é um ponto de violência psicológica. Isso é um tipo de o que violência. que a pessoa deve fazer? Primeiro, a pessoa tem que se fortalecer, tá? Tem que buscar ajuda, tem que ter uma rede de apoio da família dela, dos amigos dela, do vizinho dela, porque ela possa vir a fazer a denúncia. Porque o que a gente vê muito em relação, principalmente à violência doméstica, as mulheres vêm tão fragilizadas que elas vêm até a delegacia e elas não conseguem finalizar. E aí elas vêm uma vez, elas vêm duas, e elas começam a ficar descredibilizadas pela polícia, porque a Dona Maria aqui de novo. Mas eles não entendem o ciclo da violência, que ela está enfraquecendo ali, porque ela tem que voltar para aquela casa, né? E se ela consegue ter uma rede de apoio, ela dá uma ventilada, ela sai um pouquinho dali, e ela tem que saber que se ela fizer isso, ela não vai perder a guarda dos filhos, que essa é uma lei muito antiga que os manipuladores utilizam para mantê-la ali. Porque, na verdade, para eles é um ganho secundário, não é algo que acontece pela dificuldade do casal. Eles estão tratando aquela mulher como uma presa, e as mulheres têm que entender isso. Tá? É um problema desse abusador. E em caso da pessoa não ter rede de apoio? Aí ela pode vir até pessoas como a gente da Beleza Escondida, as ONGs, psicólogos, né? A rede de apoio do seu próprio município, buscar CRAS, buscar CREAS e a própria delegacia. Polêmica, agora eu vou soltar a bomba na sua mão. Tem muitas mulheres que passam isso. Elas até tentam, algumas tentaram ou tentam, ou falam, vou fazer. Só que em algum momento elas pensam assim, poxa, e se ele mudar? Será que muda? Não. Será que muda? E se ele... Ou já aconteceu, eu já vi, né? E não foi só 1 ou 2 casos, não. Às vezes, da pessoa que é quem faz o abuso e a violência, quando vê que está perdendo, ele começa a fazer terapia. Para dizer que está mudando. Sim. E a pessoa acaba caindo e volta nesse relacionamento. Agora a bomba você acredita que uma pessoa que cria violência, que faz violência, o violentador, né, ou vice-versa, ela muda? Na prática minha, não tenho visto isso. Psicóloga há 20 anos, viu, gente? Polêmica. Eu acredito que as pessoas podem mudar, sim. Tá? Eu acredito, sim. Mas na prática do meu trabalho, em anos, eu nunca vi nenhum abusador mudando. Aí eu acho que eu posso fazer um complemento que talvez seja um spoiler para algumas próximas conversas. Quando a gente vê que há algum tipo de mudança, normalmente quando há um processo terapêutico profundo e muitas vezes obrigatório, isso diz respeito a alguns trabalhos que têm sido feitos com autores da violência, e aí o índice vai mostrar que há uma redução, sim, do comportamento violento destes homens, mas que passaram por grupos especializados. Sim, aí é uma outra situação. Que vão compreender o porquê que esse homem é violento, de onde vem a violência que ele está proferindo contra outras pessoas,
Mas não é um trabalho fácil, confesso que não, né? Na nossa prática também, dentro do acolhimento de mulheres, eu vi algumas que tentaram retomar, só que sem nenhum tipo de movimento de mudança da outra parte. Quando Mas não eu há acredito nenhum assim, movimento... Ali, que mesmo assim, esse caso que você está relatando não é uma questão da noite pro dia. Não, é um processo. De trabalho. Mas é um processo interno. Interno. Não é a mulher que vai fazer, não é a família, não é os filhos. É ele. São profissionais É ele. que, inclusive, Ou né, seja, em profissionais. cima dessa pergunta que eu te fiz, é praticamente impossível a pessoa tentar, falar, não, vou dar mais uma chance. Isso. Aí, ninguém muda ninguém. ninguém Não. muda ninguém. Só a própria Não. pessoa. Agora, se essa pessoa, a parte, por obrigação jurídica, da lei, ou por ele mesmo, está buscando, poxa, está acontecendo alguma coisa na minha vida, todos os meus relacionamentos são assim, o fato dele ter esse questionamento já dá uma chance para ele mudar. E quando há uma denúncia, a denúncia também contribui para o processo educativo. Sim. Por isso que a mulher ela pode escolher denunciar ou não. Ela tem o direito de escolher não denunciar, assim como eu escolhi não denunciar. E arquei com o peso da minha escolha. Ela pode escolher voltar ou não voltar, assim como ele também pode escolher o tipo de relacionamento que ele vai ter. Só que, de fato, você esbarra no livre-arbítrio. E se você faz a medida protetiva, é uma forma educativa de dizer o que você fez foi errado, a lei, a justiça considera errado o que você fez, é considerado crime, não sou eu que estou dizendo, não é a louca que disse que você é um abusador. A lei, a justiça diz que você é um abusador. Então, tem outro peso quando vem uma medida... Além das consequências de uma medida protetiva na vida do homem. Então, auxilia nesse processo de transformação forçada, eu diria assim, né? Há uma evidência de que o que ele fez foi muito errado. Então, o estímulo à denúncia, apesar de nós termos que tomar alguns cuidados, e eu achei interessante a Tabata falar, começar por ela se fortalecer. Exato. Porque, como acho que no outro episódio eu comentei, né? O estímulo à denúncia sem preparar tanto ela emocionalmente quanto uma rede de apoio para suportá-la após a denúncia, Não vai. é o que acontece na maior parte dos feminicídios. Eles acontecem quando ela decide romper a relação. Não quando ela tá ali dentro de casa, sustentando o relacionamento. É quando ela diz, deu pra mim. Não quero mais. Vou encerrar. É aí que E começa. aí que normalmente o feminicídio acontece. Então, a gente não pode ser negligente nesse sentido e só dizer, denuncia. Né? Mas e aí depois? Então, a preparação para a saída da violência, quando dá tempo, inclusive, né? Salvo exceções, quando são casos de vida ou morte mesmo, é importante preparar essa mulher para que ela tome uma decisão consciente, até para que ela não volte atrás assim que bater a primeira insegurança nela, né? Porque ela já Que é o está que adoecida. acontece. Quando ela está no ciclo da violência, ela vem adoecida, ela vem enfraquecida. Então, nem ela suporta a própria palavra. Então, ela precisa de gente, senão não vai para frente essa denúncia. E, assim, Tabata, você acredita que esses pilares, os degraus do violentador, eles podem cada vez ir tomando proporções piores? Sim. A pessoa, a mulher, ou seja quem for, está passando por um ato de violência, né? No caso, essa violência emocional, violência verbal. Se ela não consegue, ela não toma o posicionamento de sair, você acredita que essa violência, até então, emocional, verbal, ela pode vir a se tornar uma física e se tornar um abuso sexual lá na frente, ou Sim. seja, ir piorando? Aí a gente tem que falar do ciclo da violência. Ele vem em 3 etapas, tá? Ele vem um aumento da tensão, que pode durar de meses a anos, que ele vai aumentando o rigor, vai aumentando o volume, vai aumentando o requinte nas palavras mais violentas, mais agressivas, e ela vai escalando, ela vai ficando em dúvida, vai buscando o que foi que ela errou, até então ela não procura com ninguém, porque o que a gente escuta quando a gente busca na sociedade, ou na comunidade, ou até em algumas igrejas, né? Ah, não, minha filha, volta lá, resolva as tuas coisas, agora você casou, agora é contigo, né? E ela tenta. Não é que ela está parada, ela está sempre tentando. Sempre em e ela movimento, está ali se questionando, buscando, né? Então, essa primeira fase, ela pode durar meses a anos. A partir do momento que vem mesmo a agressão física ou a agressão maior psicológica, onde ela vai cair em adoecimento, isso dura minutos. É a partir do momento que ele levanta a mão, ou a partir do momento que ele pega as coisas dela, ou a partir do momento que ele comete a violência sexual, é minutos. E aí ela paralisa. Parece que ela tem um escurão, assim, um escurecimento. Não acredito que isso está acontecendo comigo. Né? Ela fica, ele está dentro o amor da minha vida, como é que isso está acontecendo? Até ela voltar à vida e entender que aquilo foi uma violência, demora mais um tempo aí.
E o que ele faz? Vem a fase da lua de mel. Ele começa a pedir desculpa, ele promete mundos e fundos, ele dá presente, ele promete que vai voltar a ser aquele homem. Porque, assim, ninguém se apaixona pelo abusador. É isso que a gente precisa entender. Elas se apaixonam pelo homem da vida dela, pelo príncipe encantado. Que eles sabem ser as duas pessoas. Eles conseguem. E ela se apaixona por ele. E aí ele volta a ser. Só que ele volta uma semana, um mês. Não dura, Não né? dura muito. E aí vem de novo essa outra fase, volta. Só que cada ano que vem nessa tensão vai aumentando o requinte. E se ela não sai do ciclo, ela pode vir a ser a vítima de feminicídio. Sim. E esse ciclo, se ele não é interrompido, ele repete. Ele não para do nada. Não, ele não para. De repente, parou o ciclo. Não, normalmente ela precisa tomar atitude e romper o ciclo de alguma maneira. Não espere que ele diga, ó, minha filha, nós estamos vivendo Eu uma percebi- violência. Eu percebi que eu sou tomei um um abusador. insight. Não, ele não vai falar isso. Né? Tem que partir dela. Se ela não faz isso, que eu já atendi outras mulheres que estavam presas, né, em cárcere, por crime também de violência doméstica, onde elas eram as vítimas e elas não conseguiram sair e se tornaram a criminosa. Isso tem muito também. Tem. Eu já vivi Uma essa delas veio experiência. sem nenhum dente. Ela veio, minha filha, ó, tudo isso aqui era meu. Eu aguentava, quando era por culpa minha, porque eu achava que era. Quando ele levantou o braço pro meu neto, eu matei na hora. Isso tudo é violência doméstica. Mas você vê o tamanho da pressão e do Tudo acúmulo por- dessa mulher. Por não ter tomado um posicionamento a tempo. E se a gente fizer essa pesquisa em cárcere com mulheres, você vai ver que tem muitas vítimas ali. Então, muitas. assim, gente, eu já vou aproveitar até esse papo para vocês entenderem a importância disso. Um abusador, né, uma pessoa que comete o ato de violência, dificilmente ela vai mudar. Ela pode mascarar a situação para tentar manipular, né, a tua cabeça, mas ela não vai mudar. Salve alguns casos, mas isso aí é da pessoa quando ela decide. Raramente o abusador ele vai conseguir mudar. Isso aí é da pessoa. Tá chegando perguntas aí? Tá? Sim. Você quer... Aguenta aí que a gente já vai fazer essa pergunta aí. Inclusive, qualquer coisa já vai lendo aí. Eu tenho uma pergunta importante para você. E eu acho que isso é fundamental até para nós também, para pessoas, né? Porque a gente vive num mundo que você está andando e no carro, transporte público, isso aí. Tem muitas mulheres que elas não têm coragem de abrir a boca, né? Isso é um fato. Mas elas gritam por socorro, né? Um olhar. Pelo olhar. É. A minha pergunta para você, Tabata, é o seguinte. Existem alguns sinais que a vítima de abuso, de violência, elas emitem no dia a dia como forma de grito de socorro que as pessoas podem entender, podem ver e talvez elas abrirem a boca para salvar essa pessoa? Sim, quando elas vêm pedir ajuda, né? Uma vizinha comenta contigo, ou quando você escuta que na casa ao lado tem gritos, tudo isso são os sinais. Às vezes você vê uma marca numa mulher, a gente que é atravessado pela violência de gênero, onde eu vejo mulher levantando o braço, eu vejo roxo aqui, eu vejo aqui, eu já pergunto, eu chamo no canto, né, me coloco, o que está acontecendo, ou marcas por aqui, né, são marcas no corpo, adoecimento psicológico também, depressão, abuso de álcool, tem muitas mulheres que começam a beber por conta disso, abuso de outras substâncias, ou a mulher fica muito sexualizada, você vê a mudança dela, muitas vêm para mim assim, agora eu é que não ligo mais para homem. Eu já atravesso logo para não ter problema, no fundo elas sofrem muito. E se acham que, se tratando dessa maneira, com essa postura, elas estão mais fortalecidas. E não, é só uma máscara. Tem a questão também, por exemplo, de faltas no trabalho, faltas recorrentes, ou mudança de endereço constante, contínua também. Então, de repente se mudou, ou está faltando no trabalho sem muita justificativa, ou é um atestado aqui, outro atestado ali. Então, até os próprios empregadores, colegas de trabalho precisam perceber. É isso que eu acho um fato muito importante, que eu acredito que nós, como sociedade, como pessoas, a gente também, né, tem essa responsabilidade de estar atento às coisas à nossa volta. Porque, às vezes, uma atitude... Inclusive, hoje, eu estava vendo uma entrevista sobre isso.
uma mulher, ela estava sendo vítima, ela estava sendo abusada sexualmente pelo companheiro dela. Entra naquele fator que você falou, né? A pessoa provavelmente obrigou ela a fazer coisas que não queria, acabou abusando sexualmente dela e ali acabou batendo nela e tal. E ela foi fazer um pedido pelo iFood. E lá no pedido, embaixo, na observação, ela falou: chama a polícia nesse endereço, por favor, que eu estou sendo vítima. Olha só a importância de quem recebeu, não só pegar o pedido, mas ler a descrição. Resultado, eles mandaram a polícia lá e prendeu a pessoa em flagrante. Essa campanha é muito boa também, funciona. Então, assim, tem a do X vermelho, que você pode fazer o X e ir no estabelecimento comercial e não falar nada, porque aí, às vezes, até as que estão em cárcere privado, elas pedem, eu estou precisando de absorvente, eu preciso sair. E aí elas não vão conseguir falar, mas se elas mostram isso na farmácia, no mercado, são coisas Entra que nisso, esse que é um fator muito importante, porque tem pessoas que estão dentro de um relacionamento abusivo, vivendo uma violência, mas elas têm medo de chegar e falar: olha, tá me batendo. Só que ela sinaliza às vezes por olhar, né, por gestos, e tá aí a importância de você saber sinalizar. Ou até, como você falou, a mulher, ela tá sendo vítima de abuso, ela não sabe que tem esses sinais que elas podem fazer. Então, ela tá do lado lá do violentador, do abusador, né? Ela sabe que se ela falar, ela não vai ter coragem. Mas vai lá, marca, né? Faz um X, faz alguma coisa, né? Oi, você me vê um absorvente, por favor? Então, tem formas de sinalizar. Existem mais alguns pontos para essas mulheres saberem que hoje em dia já está sendo sinalizado, fora o X, alguma coisa? Eu acho que o principal é ela saber... É porque muito se fala sobre violência. Nas mídias sociais, na TV, em tudo quanto é lugar se fala sobre violência doméstica. Só que o que ela não sabe é qual o caminho que ela tem que percorrer depois disso. Tipo, ok, eu estou sofrendo violência, o que eu faço depois disso? Ou qualquer pessoa precisa saber. Porque daí eu vejo um X vermelho e falo, acho que é um pedido de socorro, mas o que faz depois disso? Que direito ela tem? É polícia, é Patrulha Maria da Penha, eu mando ela para qualquer lugar, como eu posso de fato ajudá-la? Eu não sei onde ela está, ela foi embora. Como que eu vou ajudar neste exato momento? Tive uma amiga que falou assim, eu suspeito que a tia da van do meu filho está sofrendo violência. E eu acho que é do esposo que é o motorista da van. Mas, bom, eu não sabia o que fazer, então não fiz nada. Eu falei, não, você tem a obrigação de fazer algo. Nem que seja, eu dei os nossos cartões e falei, entrega esse cartão aqui para ela. Ou dá um bilhete, coloca um bilhetinho assim, eu vi você, se precisar de ajuda, me liga. E faça alguma coisa para que você consiga ter contato com essa pessoa de alguma forma. Porque nem sempre na hora dá para você resolver o problema, né? Mas a questão também é um alerta para poder público, para os governantes, porque assim, depois da denúncia, ela precisa ser amparada. Ela precisa ir para algum lugar. E às vezes ela vai ter que voltar para a casa dela. Então, depois que ela volta para casa, ela precisa saber qual o caminho que ela precisa percorrer. Então, acho que essa informação de qual é o caminho da proteção, por onde ela passa, onde ela procura ajuda, que direitos ela tem, se eu tenho filhos, para onde eu vou. E hoje, infelizmente, no Brasil, são pouquíssimas casas protetivas que acolhem mulher com filho. Pouquíssimas. Tem sido pensado em outros tipos de programas, de serviços para atender essa mulher, mas ela pode, sim, procurar ajuda, nem que seja temporariamente, na casa de uma amiga, na casa de alguém do trabalho, ou você mesmo pode oferecer, se não tem para onde ir, ser esse primeiro apoio, porque nem sempre, imediatamente, você consegue dar uma resposta definitiva para a violência. Nem sempre você consegue. Deixa eu já perguntar, a omissão também ela é caracterizada crime? Por exemplo, tem uma pessoa sendo vítima de abuso e violência. Ela é espancada dentro de casa, vamos supor, o vizinho escuta o grito, tudo, mas ele não faz nada. Isso também é caracterizado? Sim, é passível de multa, sim. Passível de multa, sim. Então, se a pessoa tá sabendo, tá ouvindo os gritos, não faz nada, ela pode ligar no 190. É a maneira mais rápida. E ela não precisa se identificar. No 190 vai precisar. O Disque 100 aí é anônimo. O Disque 100 é anônimo. O 190 é na hora. Que ainda assim, hoje em dia, tem pessoas que têm medo de ser exposta. Ou seja, se eu ligar e falar que a minha vizinha está sendo espancada, vai sobrar para mim. E aí ele vem atrás de mim. Não.
Por isso que em condomínios já existe essa determinação. Inclusive, alguns condomínios têm a placa dentro do elevador lá sinalizando que se há sinais ou indícios de que há uma violência acontecendo dentro do condomínio, tem lá os canais. Você precisa ligar para a polícia, você precisa acionar. Eles nem recomendam que você vá na casa do vizinho e diga, o que está acontecendo aí? Não, liga para a polícia. Essas informações elas estão presentes em estabelecimentos públicos também, ou em condomínios, enfim. Então, nós temos a obrigação de responder a isso, mas parte também de uma conscientização, sabe? Porque, assim, eu sei que a obrigatoriedade é um caminho, mas eu sempre costumo dizer assim, imagina que essa mulher é sua irmã, é sua mãe, é sua prima, é sua melhor amiga, é sua colega de trabalho que está ali contigo. Então, se importe, de fato, com essa pessoa. Porque, se ninguém está vendo, provavelmente eu vou dizer, eu não vou me envolver nisso, não. Vai que sobra para mim. Sim. Então, e é aí que a gente pode salvar uma vida. Sim. Nessa ligação. Exatamente. É nessa ligação que a gente salva uma vida. Então, a sociedade precisa se sensibilizar e participar, porque todos nós precisamos de ajuda. Nós somos uma rede, nós estamos todos conectados. Não tem isso, casou, está isolado. E o isolamento também é um dos sinais. O isolamento é um dos sinais. É um dos sinais que a gente precisa anotar. Porque assim ele facilita, ele encurrala a presa e ele pode fazer o que ele quiser com ela. Você quer falar a pergunta que estão fazendo aí? Passa pra gente. Tá vindo pergunta aí dos nossos internautas aí. Qual que seria a pergunta aí que tá mais dando polêmica agora? E chegou uma pergunta de um estudante universitário que perguntou o que faz uma mulher em situação de violência permanecer no ciclo da violência. Olha só, interessante. Isso aí é uma dúvida de muita gente. Muito recorrente. O que faz uma pessoa que está sofrendo violência permanecer em ato de violência? Então, como a gente já comentou muitas coisas aqui, é multicausal, né? Pode ser que ela esteja no começo da fase, do ciclo, que ela não caiu a ficha ainda, que ela vive aquilo, ela está ainda em processo de conscientização, ela está se orientando, ela precisa sair, deixar para trás aquilo que ela achava, o que ela era relacionamento, porque muitas mulheres vêm achando, não, é assim mesmo. É assim, minha mãe casou assim, minha avó casou assim, e era tratada assim, então, normal. Eu mereço isso também. Então naturaliza é assim isso, né? Então, ela pode estar ali por isso. Então, por isso que é tão interessante que ela tenha rede de apoio, que essas pessoas tragam essas informações. Isso que vocês fizeram aqui, né? De contar as experiências de vocês, isso fortalece outras mulheres a perceber. Engraçado que essa pergunta que ela fez entra exatamente sobre o que a gente estava falando agora. Vamos supor que esse estudante, né, universitário, ele está perguntando isso porque às vezes alguma amiga da universidade chegou e falou assim, olha, meu namorado, ele me deu um tapa na cara. E daí eu falei para ele não fazer mais isso, mas hoje ele fez de novo. A partir do momento que ela relatou para ele, se ela não quis denunciar, esse ouvinte que denuncie. Se ele sabe, né, o telefone dela, o endereço, né, denuncie. Ele pode. Porque amanhã ou depois, essa colega da universidade pode nem chegar na universidade. Sim, ele pode fazer a denúncia anônima, Exatamente. né? Vai ajudar também. De qualquer maneira, no mínimo, vai trazer os índices, vai mostrar os números da violência aqui. Pode ser que não cheguem nela, mas vamos, né? E Deixa eu também, desculpa, Dani, também que eu acho que é importante, se ele sinaliza alguém demonstrando cuidado. Então, muitas vezes, o que eu fui aprendendo ao longo dos atendimentos, que é importante que ela crie a consciência e tome decisão. Porque eu já vi muita gente dizendo, eu fui lá e ajudei ela, ela voltou, não ajudo mais. Porque eu já fiz uma vez e ela voltou porque quis. Então, a ideia de, lógico, dependendo da situação, você vai lá e denuncia, mas em outros momentos é fazer a pergunta, você não acha que isso é ruim para você? Você não está triste com essa situação que está acontecendo? Você precisa de ajuda? Você sabe que você tem direito à proteção? Sim. E aí você faz essas perguntas, ela vai dizer, não, como assim? Não, entendi, mas... E aí você vai contra-argumentando e fazendo ela pensar para ela criar o processo de decisão. Então, Seria pode uma ser muito ajuda positivo por ela se direta e sentir... indireta. Se ele faz isso, ele dá o apoio, ele acolhe ela dentro da dúvida dela também, ele está ajudando a amiga. Isso. Se ele denuncia, ele está ajudando a sociedade como sociedade. E talvez, como eu não lembro se eu falei, mas como aconteceu comigo. Em algum momento eu disse para 2 pessoas, 2 homens, o que eu estava vivendo. E aí, em algum momento, um deles me perguntou, você sabe o que é isso, né? Eu falei, acho que sei. Eu falei, mas eu vou resolver. Tá, Ali, mas se você não fizer nada, eu vou fazer. Então, quando ele disse, você sabe o que é, eu tô vendo, o que você acha? Eu falei, eu vou lidar com isso. Se você não lidar, eu vou. Mas primeiro ele disse, eu vou te dar um espaço para você decidir sair dessa.
Mas ficou de olho, acompanhou a situação e não precisou, porque daí eu consegui lidar com a situação. Mas em outros momentos, ele faria. Olha. Ele ia vir em minha direção para me proteger. E isso foi muito importante Já para mim. até aproveitar, né, falando sobre essa figura protetiva do homem, em breve nós vamos vir Em aí, breve. fiquem de olho, né, no 3º episódio da importância, fala aí, Ali. É um papel protetivo do homem, e, na verdade, na sociedade. o papel do homem na proteção às mulheres que sofrem violência ou na redução da violência contra a mulher. É um papel E não fundamental. falamos disso no sentido de, essa apenas com parente, não. A importância da figura masculina na sociedade para proteger uma mulher. Já vou aproveitar o ensejo, Tabata. Qual o índice hoje de abuso no Brasil? Abuso e violência. Então, hoje, eu trouxe aqui o número do 17º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, né? E o que ele traz? Que 6 entre 10 mulheres já relataram ter vivido experiência de violência, tá? A violência de agressão física aumentou em quase 3%. As ameaças em 7%. Isso com dados de 2022, tá? Saiu agora em junho do ano passado. Acionamentos ao 190, que é isso do flagrante, aumentou em 9%. E o que tem aumentado mais agora são os casos de áreas de stalking, né? Que é aquilo que fica perseguindo. Onde você está? O que você está fazendo? O que você está pensando? Por que você está indo ali? Porque não fica me atende. Perseguindo ela. Rastreando o celular. Rastreando o celular. localização. Criando perfil fake para saber onde a Exatamente. pessoa está. Teve uma mulher que a gente atendeu, que eu falei para ela, mas você bloqueou o celular? Bloqueei. Não tenho mais rede social nenhuma. E ele me achou. Eu como? Pelo Pix. Porque pelo Pix você pode mandar mensagem. Aí você vai colocando centavos ali e você manda mensagem. E era assim que ele stalkeava ela pelo Pix. Olha só que Que- perfil que abusador. criatividade perversa. Criatividade perversa, né? Então, isso está Meu. acontecendo muito agora com as telas, né? Que a gente tem, com as redes. E eles O vão perigo achar. hoje, né, de ter tudo na palma da mão, porque geralmente os perfis de abusadores, eles são assim, eles viram que a porta tá fechada aqui, eles vão tentando Eles vão na tentar outra. outro. Então, Eles e não até param. pelo banco, por chave Pix, eles rastreiam Eles a rastreiam para ficar stalkeando e perseguindo e controlando. Isso é a necessidade de controle. E assim, qualquer print, qualquer coisa que a pessoa mostre que está sendo perseguida, ela já consegue ela ter consegue a denunciar. Aham. denunciar. E aí ela pode pedir a medida protetiva. Aí eu já vou te perguntar, a mulher toma o posicionamento para fazer essa denúncia. O índice cresceu, como você está Sim, falando. também aqui, ó. Ela denunciou, ela está protegida? Quando ela pede a medida protetiva, aumentou em 13% esse bom. pedido. Muito bom isso, né? Porque antes não tinha, ela nem sabia o que era. E ela não era orientada, né? Então, ela tem proteção, sim, normalmente pela polícia militar e também pela Em patrulha Maria da casos Penha. de abuso como esse, que é o mais inovado, a mulher, ela está sendo perseguida, ela está sendo stalkeada, ela está recebendo ameaças, mas, digamos, não é o namorado, não é o noivo, não é o marido, né? Não é pai, não é filho, não é parente, não é nada. É uma pessoa que ela não sabe aonde mora. Mas ela pode denunciar mesmo assim e a polícia faz todo o serviço de localização? Sim, só não vai ser configurado como violência doméstica. Porque ela não É sabe uma quem violência. é. É uma violência também. Só não entra a Maria da Penha. Entendeu? É outro tipo. Aí ela vai. Mas nesse caso, pode ela fazer também, ela pode fica fazer protegida? também, fica. Mas ela não tem como saber quem foi. Você diz é um anônimo ou alguém que ela conhece, mas que ela não mantém relacionamento? Então, nesse caso, às vezes alguém que fica perseguindo ela. Vamos supor, a mulher foi no mercado, um exemplo que eu vou dar. Aí um cara olhou pra ela num dia, agora ele deu de perseguir ela em todos os horários. Saída de trabalho, horário de mercado. Ela só que pode. ela não sabe nada, vamos supor, onde mora, nada. Se ela denuncia e essa pessoa recebe a denúncia, mesmo assim ela está protegida, ela não corre risco? Mas aí, como é que a pessoa vai receber denúncia? Eu acho que Ela ela teria que precisa acionar a polícia identificar na a hora. pessoa. Ou acionar a polícia na hora, Pra- né? Tipo, pra tá se poder- sentindo perseguida, ela se prepara. Vai perseguir de novo, ele tá aqui e chama a polícia. Acho que essa seria uma importante. alternativa. Outra questão importante de se falar é porque as mulheres, assim, elas querem sair para denunciar e a gente também fortalece essa campanha. E não é tão fácil assim, né? O que a gente recebia, às vezes, na delegacia? Elas vêm lá, eu quero denunciar o filhinho,
o Dani, aí vem só com o apelido. Não dá para fazer denúncia assim. Você tem que trazer as informações completas. É nome, é CPF, é endereço. E às vezes elas não têm. Então, por isso que é tão importante a rede de apoio. Para que elas juntem. Ou seja, tudo esses isso. atos, como a Ali falou, você está se sentindo coagida. Percebeu que 190, entendeu? Na hora. Sim. Chama a polícia. Sim, Gente, olha, eu tô sendo perseguida, estão atrás de mim, estão me ameaçando. Polícia. Casos recorrentes que você perceba que a pessoa já está te perseguindo, não é uma coisa apenas naquele momento, tentar pelo menos descobrir quem é Juntar aquela mais pessoa dados e fazer a denúncia. Isso. Nossa, vocês me lembraram de um caso que eu tinha esquecido. Mas, alguns anos atrás, eu recebi cartas de um admirador secreto na casa da minha mãe. E eram cartas enormes, e ele falava do quanto ele, enfim, estava apaixonado, pensava em mim, me observava. E eu lembro que eu fiquei muito assustada e eu mostrei para minha família, porque ele sabia onde eu pegava o ônibus, sabia que eu jogava vôlei por causa das vestimentas. Ele, de vez em quando, passava na frente da casa da minha mãe e dava uma buzinadinha. E eu lembro que no começo eu falei, nossa, eu tenho um admirador secreto, né? Eu fiquei meio assim, nossa... A mulher romantizando tudo, né? Depois de um tempo, eu comecei a ficar com medo, porque chegou a segunda carta, dele falou que ele era casado, e que várias coisas, daí eu falei, gente, isso aqui é perigoso. Eu guardei a carta por muitos anos. E agora que eu tô me percebendo no quanto isso, de fato, ele estava me perseguindo de alguma forma. E eu poderia ter pego a placa do carro, por exemplo. Eu nunca me atentei em fazer isso, mas eu lembro que eu me sentia angustiada. Eu ia sair de casa, eu ficava olhando para ver se por acaso ele não estava por perto, né? Mas a mente da mulher, no começo, achou que era um admirador apenas. Isso, sabe? Né? É até o papel da psicóloga aqui também para alertar. Porque a mulher, né, por ter esse negócio mais afetuoso, meigo, maternal. no início, quando ela vê tudo, ai, que bonitinho, ai, que lindo, Ele é ai, que protetivo. romantizando tudo, nossa, tá me seguindo, sabe? Até a hora que eu acordo, ai, que fofo, gente. Isso é tem perigoso, que cuidar. isso é E assim, perigoso. é um fato que a pessoa ali estava analisando todos os teus passos, mas olha para vocês verem o quanto isso é importante. Digamos que a Ali tivesse naquela época se atentado, tivesse denunciado, né? Essa pessoa já estaria ali com um pontinho lá. Casos assim que eu vejo a importância das mulheres abrirem o olho das pessoas, né? Da sociedade no termo geral, porque ali o que muitos acham, nada a ver, o tal do nada a ver, amanhã ou depois está virando um criminoso que está matando mulheres, abusando mulheres, entende? Sim. Porque isso não é bonitinho, Não. né? Como você falou, uma pessoa que está coagindo, entrando na vida da outra sem autorização dela, isso já é como quem diz, Tá violando, tá é uma violando o violência. direito, E se essa pessoa não é parada, não toma um choque de realidade a tempo, ela vai aumentando. Daqui a pouco ela tá entrando na vida, daqui a pouco ela tá pondo a mulher dentro do carro e dizendo, não, eu quero você vai lá comigo. Sim. E isso vai cada vez piorando. Como a psicóloga falou no início, dificilmente uma pessoa que é abusadora, né, ou agressora, ela vai mudar. A tendência é ela piorar. Isso. E também é importante, me lembrei de outra situação que ela vai dentro do viés do psicológico emocional, ali, dessas violências. Eu costumo dizer para as mulheres, se você vai dizer sim, diga sim. Se você vai dizer não, diga não. Não diga não querendo dizer sim. Porque a gente foi ensinado a fazer isso, né? A fazer o charme. O homem foi ensinado a insistir porque é charme. E há um tempo atrás, eu estava conversando com uma pessoa e eu não tinha interesse. Eu disse não, muito obrigada, com outras palavras. E aí a pessoa entendeu que eu estava dizendo não, mas querendo dizer sim. E aí insistiu e falou, tô acostumado com mulheres que fazem isso que você está fazendo. Eu falei, não, você não entendeu. Não sei com que tipo de mulher você se relaciona, mas eu estou dizendo não, é porque não. Não quero mesmo. E aí a reação foi de bloquear, enfim, foi super... eu diria até num certo nível violento por não ter respeitado o meu posicionamento. Então, eu não quero de forma alguma culpabilizar as mulheres por nada. Mas essa cultura de... o homem pode avançar e insistir quando eu coloco um limite. Mas não, isso aí ele não pode. É questão de criação. Não pode. Isso a gente Sim. tem que começar a De criar cultura, nossos filhos de sim. maneira diferente. Exatamente. E não criar a menina de um jeito e o menino do outro. Exatamente. Os dois são crianças. Sim. Os dois são crianças, os dois podem fazer o que eles quiserem, os dois devem ser protegidos igualmente. E respeitar o espaço um do outro. E respeitar, só que normalmente não é isso. Se vocês perceberem, quando nasce uma menina, como é que o homem pega no colo? Ai, meu Deus, vai quebrar, que nem se fosse uma porcelana. E o menino, é macho, já tem que pegar assim. Isso tudo a gente já está passando para eles, mesmo sem querer.
né? Então, essa coisa que precisa ser quebrada. Então, Sim. o buraco é um pouquinho Sim. Tabata, pra embaixo. gente já ir se direcionando pro final, tenho mais 2 perguntas importantes para você. O ato de abuso, né? O abuso, o ato agressivo, como você já explicou, então as pessoas vão entender, né, que o abuso e a agressão, você está violando ali, então tem que cuidar. É violência. Ele acontece mais, é mais caracterizado de pessoas mais próximas ou distantes. Geralmente quem sofre violência ou quem sofre um abuso, geralmente é de pessoas mais próximas. Ou seja, é meu amigo, é meu tio, alguém que está mais próximo, geralmente é dessas pessoas que vem o abuso e a violência? A violência doméstica acontece dentro de casa. O abuso sexual infantil, 80% de dentro de casa também. 80%. 70% o incesto. Então, é muito grande. Acontece ali. E se essa raiz vai crescendo assim, e a gente não cuida do broto, que tipo de condições de se proteger ela vai ter? Ela não tem autoestima. Ela já cresce sendo vítima. Ela nunca foi protegida. Ela não sabe proteger. E é ela que vai criar os filhos. Ou seja, está criando mais novos... Mais vítimas. Mais vítimas. Né? Então, a gente precisa insistir com a mulher, tratar com a mulher. Por isso que a beleza escondida é tão importante. Porque a gente precisa fortalecer, conscientizar e colocar essa mulher protagonista da vida dela. Para que venham novas crianças aí, uma geração mais preparada para isso. E é isso que vocês trabalham na Beleza Escondida, né? Já vou aproveitar, né? Falando da Beleza Escondida, eu vou fazer uma pergunta muito óbvia sobre isso. O Brasil, né? Vamos falar do Brasil e a gente já vai falar da ONG. Tem estrutura para abraçar essas mulheres que estão sofrendo abuso? Porque muitas mulheres também vêm com filhos, como você falou. O Brasil tem estrutura para cuidar, porque, como a gente falou no início, não são todas as mulheres que têm rede de apoio. Ou seja, eu vou me posicionar, mas aí eu tenho a minha tia lá que vai me receber lá na casa dela. Então, a maioria, eu vou dizer assim, não tem essa rede de apoio, né? E tem muitas também que, quando se posiciona, ainda é julgada pela família, porque os manipuladores, eles manipulam todo Toda a mundo. família. Então, às vezes, a pessoa vai procurar, e aí, você me ajuda? A pessoa ainda é tida por louca. Então, assim, o Brasil tem condições para estar abraçando essas mulheres que sofrem violência e abuso? Eu acho que a estrutura ainda está a desejar, mas eu acho que Política tem até muita existe, vontade. legislação existe, mas, pela minha experiência, não é efetivo. Não tem casas protetivas suficientes, a rede de atendimento às mulheres não é integrada, não tem delegacia da mulher em todos os municípios, não tem. E você acredita que isso deveria ser olhado com mais... Com certeza. Pelos políticos? Com certeza. Porque muitas mulheres talvez não denunciam por isso, por não ter locais para abraçá-las. Sim, sim. A estrutura precisa ser desenvolvida e ser aplicada mais efetivamente. E eu digo, vem a onda da mulher, depois vai vir a onda da criança. Da criança. Porque a mulher tem voz, a criança não. A criança não. E tem muita criança sendo violada. Lá no aí. Beleza Escondida, vocês lidam muito com isso todos os dias? Todos os dias. Todos os com dias. todos os tipos de violência, desde as crianças que estão acolhidas, que muitas vezes estavam sofrendo violência dentro de casa e aí são acolhidas junto com a sua mãe. A maioria, se não todas as mulheres que nós acolhemos, viveram violência sexual em algum momento da sua infância ou adolescência. Tá tudo A gente tem um conectado. levantamento sobre isso. E essas mulheres que chegam lá pedindo socorro, ou alguém, né, passa para vocês o telefone de alguém para elas irem. Eu quero já que vocês falem. A ONG, Beleza Escondida, ela já foi criada com esse intuito de resgatar mulheres de violência e abuso. E como elas podem encontrar? Porque às vezes tem pessoas que falam, tá, eu vou lá, mas eu não tenho condições de pagar. Ai, meu Deus, eu não tenho. Como que eu vou fazer? O que eu vou fazer? E como que vai ser? A ONG Beleza Escondida, ela vem para isso, para ajudar essas mulheres. Lá ela tem todos os suportes, tem segurança também para esses homens não irem atrás, porque tem muita gente que não sabe. Então, fale como que funciona. Essas mulheres que chegam na ONG, ou quem hoje está passando por abuso e não tem, como que diz, uma rede de apoio. E talvez vocês hoje são a luz dessas mulheres. Como que funciona? Acho que a primeira informação é que nós somos... nossa sede é em Curitiba, então nós temos 2 casas protetivas aqui, com limites de vagas de acolhimento, e hoje eu posso dizer que as vagas estão praticamente preenchidas,
Porém, é rotativo, então famílias saem, famílias entram. Todas as mulheres são encaminhadas por um equipamento público, elas não vêm diretamente à instituição, porque nós temos parceria com o poder público. Então, elas são encaminhadas ou pela Casa da Mulher Brasileira, ou pelo Ministério Público, ou então pelo CREAS, o Centro de Referência Especializado da Assistência Social. Nós atendemos Curitiba e região metropolitana, então nossa instituição ela é local. Tem outras unidades de acolhimento de outras instituições não governamentais, ou seja, a pessoa tem o direito de vir e ser acolhida sem custo nenhum. É a instituição que oferece tudo o que ela precisa, então ela não precisa pagar pelo serviço. E em Curitiba existe uma central reguladora de vagas, então ela pode procurar o CREAS, a Casa da Mulher Brasileira, e ser encaminhada para nós, caso ela precise do acolhimento por um tempo maior. E ela fica acolhida pelo tempo necessário até que ela consiga se reestruturar, se reorganizar, ter a medida protetiva, se essa for a escolha, e recomeçar a sua vida. E aí ela entra dentro dos nossos projetos de empregabilidade e tudo mais. E esse é o ponto. São poucas as casas protetivas. Então, quando a mulher ela sofre violência, precisa sair de casa e não tem para onde ir, isso é um grande problema. Então, que bom que existe a nossa instituição, a gente tem essa bandeira de aumento de casas protetivas, a gente faz incidência em políticas públicas para que o governo, inclusive, abra unidade de acolhimento para mulheres com ou sem filhos. Então, isso precisa acontecer, esse movimento tem que acontecer. E outras alternativas de cuidado têm sido pensadas, como ou casas, ou vagas em hotéis, ou lugares onde elas podem temporariamente serem protegidas. Então, lógico que é diferente na instituição, porque lá ela tem atendimento com psicólogo, assistente social e toda uma equipe. Mas é parte do caminho da proteção. Nem toda mulher precisa vir para um acolhimento institucional. Em muitos momentos, ela precisa só entender o que ela está vivendo, acionar os mecanismos de proteção e seguir a vida. A medida protetiva protege e a gente diz para elas que não é um escudo protetivo, assim, que é a prova de bala. Isso não é. É lógico que ela vai impedir o agressor de se aproximar. E se aproximar, ela pode acionar a polícia e ele vai ser preso. Mas isso não resolve todos os problemas. Então, tem um percurso no pós-violência que é possível e que é necessário, sim, uma rede de apoio. E aí eu posso dizer que a ABE, mesmo à distância, ela pode ser rede de apoio para muitas mulheres. Porque dentro dos nossos conteúdos tem bastante informação que protege, que ensina, que fortalece. Tem vários depoimentos da nossa série Marias do Brasil, para quem não viu, acessa lá no YouTube. E lá tem várias histórias de mulheres que conseguiram. Então, isso também inspira uma mulher que às vezes está em casa e não sabe por onde começar, acha que ela não vai conseguir. Então, a gente investe muito em contar histórias, seja pela série ou pelo livro, para que elas entendam que elas mesmas podem conseguir. E num extremo, vir para uma instituição de acolhimento ou precisar realmente sair da sua residência e serem protegidas desta maneira, Então, são várias alternativas de cuidado. Ou até muitas que talvez, estejam assistindo agora ou vão assistir depois, porque vai chegar em muita gente. Elas podem achar vocês nas redes sociais e pedir ali um help, um socorro também. Sim. Como eu falei, às vezes elas não têm, não sabem para onde correr, quem gritar, mas elas podem encontrar vocês para vocês darem esse direcionamento. Podem. E até no nosso site, a gente tem o caminho da proteção lá. Então, é belezaescondida.com. Lá tem canais de ajuda. Inclusive, tem o passo a passo. Passo 1, o que acontece? Repete o site para esse povo ouvir. belezaescondida.com. Inclusive, a gente vai deixar aqui também para vocês. Sim. E no Instagram é Beleza Escondida Oficial. Mas no site tem esse caminho para ela entender tudo que vai acontecer nesse processo de denúncia e pós-denúncia também. Perfeito. Então, vocês que estão aí nos assistindo, acesse aí os canais, tirem as dúvidas, Já siga esse projeto lindo, maravilhoso, que salva tantas vidas, tantas famílias e mulheres. Tabata, para a gente encerrar, qual que é o teu conselho hoje para essas mulheres que estão nos assistindo? Quer seja vítima de abuso ou quem nunca passou um abuso, mas elas se interessaram no assunto para talvez ajudarem outras mulheres. O que você tem a dizer para finalizar para essas mulheres? Que elas têm que acolher outras mulheres, tá? Você brilhar junto, você aumenta o brilho e não diminui o brilho da outra. Se quiser já falar com elas, a gente precisa entender que nós precisamos se unir, e acolher para que a gente consiga vencer essa violência que é tão enraizada aqui no nosso país. Então, ajuda, escute, ofereça o ouvido, ofereça o ombro. Às vezes, você não sabe o que falar, esteja presente com ela, Deixe ela chorar, esteja junto.
para poder fortalecer essa mulher para enfrentar e quebrar esse preconceito. Ninguém está ali porque gosta de apanhar. Nenhuma mulher se mantém na violência, no ciclo da violência, porque gosta. É porque não sabe, é porque não conseguiu vencer, é porque está adoecida, é porque tem medo. Então, o melhor que a gente tem a fazer é se unir e se acolher. Se amar, né? Se abraçar nesse momento para poder vencer a violência, porque a violência está trazendo novas vítimas que estão sendo criadas por essa mulher e vão estar aí com a gente, então a gente precisa quebrar isso. Perfeito. Ali, quais são as suas considerações finais para essas mulheres, para esse povo que está nos assistindo? Eu quero dizer o que eu sempre digo: há esperança, você não está sozinha, a vida após a violência, é possível ressignificar, é possível amar de novo, e nós estamos aqui para ser, né, luz, para ser esperança para você. Converse com alguém da sua confiança, nem que seja uma única pessoa, se abra com pelo menos uma pessoa e busque ajuda. Quem quiser adquirir o livro, aonde que essas pessoas conseguem adquirir? No nosso site mesmo, belezaescondida.com, tem uma área específica lá do Rosas e Espinhos. Você consegue acessar, comprar para si ou presentear uma pessoa que você entende que pode estar passando por uma relação assim. O livro ele traz um caminho de ressignificação e tem uma rota de fuga ao final dele, mostrando quais são os canais de ajuda e de suporte. Perfeito. Se alguém quiser conhecer a ONG de vocês, pode agendar para conhecer? Tem o acesso à visitação? Como que funciona? Depende. Por questões de risco e de proteção, se há alguém interessado em conhecer a instituição, precisa entrar em contato pelos canais oficiais e a gente vai percorrer um caminho aí com essa pessoa, entender por quê, os motivos, porque tem uma unidade que é sigilosa de fato, né? Para mulheres com medidas protetivas, então tem uma série de mecanismos de proteção. Não é uma casa, lógico, né, aberta à visitação. Perfeito. Já quero agradecer vocês por esse bate-papo incrível. Foi muito bom e eu acredito que trouxe luz aí para muitas pessoas. E já estamos prontos aí para o próximo, né? Sim, que vai falar sobre o papel protetivo do homem na sociedade. E eu quero já agradecer vocês por terem vindo. Tenho certeza que hoje essa conversa aí ajudou a salvar muita gente, como vai salvar muita gente ainda. Então, psicóloga Tabata, leve aí meu abraço, um prazer muito grande. As portas estão abertas, que você continue sendo luz aí para tantas mulheres e famílias. Alessandra Vidimontas, obrigada por mais uma vez estar aqui. E até já, né? Para o próximo episódio. Gente, eu quero agradecer vocês. Olha, compartilhe muito esse episódio com todos que você conhece, família, amigos, parentes. E é isso, aguardo você no próximo episódio. Tchau, tchau! Este podcast foi transmitido e editado por AC Video Produções. Your Power Podcast. Apresentação Dani Gonçalves. Este podcast tem o apoio de Celina Monteiro, especialista em micropigmentação em sobrancelhas e micropigmentação labial. Rua Vereador Adeodato Volpe 200, Loja 3, Capão Raso. Telefone 41984 88 5005. Dias Design de Interiores. Faz projetos de interiores, reestruturação de layouts, fachadas, visual merchandising. Telefone 41998 18 72 14. Estúdio de bronzeamento Ana Blaze. Especialista em bronzeamento artificial em cama deitada ou em pé, e bronzeamento a jato. Endereço: Omar Raimundo Peixet 1386. Telefone: 41985 36 75 64. Duartes Bazar, loja de roupas novas e seminovas. Telefone: 41988 39 17 33. Mana Guria Bacana, trabalha com lingeries, semi-joias, óculos de sol e combo para noivas e madrinhas. Telefone: 41997 47 5301. Josi do Salão, cabeleireira, design em rena, depilação, pé e mão. Endereço: Paulo Alves de Bastos 274 Sítio Cercado. Telefone: 41996 87 33 18. Estúdio Tailevix. Designer, educadora, maquiadora profissional e trabalha com limpeza de pele e dermaplanin. Endereço: Rua dos Pioneiros 1101, Sítio Cercado. Telefone: 41987 08 53 38.
MW Beauty, um estúdio referência e especializado em extensão de cílios, micropigmentação de sobrancelhas e lábios e bronzeamento artificial. Endereço: Rua Nunes Machado 1425, Rebouças. Telefone: 41 99729 9724. PHD Esportes. Musculação, aulas de dança, boxe e Muay Thai, Jiu-Jitsu, MMA Kids Pilates. Ficamos na Rua Coronel Luiz José dos Santos 2869, bairro Xaxim. Contatos: 41 3276 0002 98733 3383. PHD Esportes, patrocinadora oficial do podcast Your Power. Your Power Podcast, trazendo informação com emoção.